2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e estou com Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Como estamos? Agora voltámos ao nosso horário matinal. Quer dizer, agora não, é de noite. Sendo que para quem está a ouvir é completamente É indiferente. de noite, é verdade. Não é Quem está a ouvir fica a saber que nós estamos mais longe dos eventos. Exato. Se tiver passado alguma coisa durante sim. a tarde, Sobretudo do É evento. bom E hoje dizer vai isto. ocorrer com certeza, não sabemos qual, mas sabemos que algum ocorrerá. eu fiquei Sim. contente por ontem ter acontecido uma coisa. Fiquei tipo, olha, é terça-feira. Exato. Isso é uma coisa. E fica também a saber que estamos mais perto da hora de acordar, o que pode querer dizer que estamos menos competentes. Pois. A julgar pela semana E eu passada, também estou quando engripado. gravámos às 4 da tarde. Eu diria que nós somos menos competentes depois do almoço. Eu não. Isso não é uma frase que tu queres Pois dizer. não é. Não. Não é. Vamos Queres a- retirá-la? Sim. Não. Não, caro ouvinte, eu não bebo almoço, pelo menos. Não Sim. sei quanto. Caro ouvinte, eu própria dias de também semana, não vá. bebo almoço. Nem aos Mas dias esse é o de problema semana. com o país, é acharem que a incompetência vem sempre do álcool. Não é por aí, a incompetência pode ser só natural. Pois. Que é o que acontece na maior Mas maior muitas parte vezes dos- está Que é o que associado. acontece a vocês todos. Não, sim, vezes- normalmente a incompetência é mais comum. Muitas por vezes está norma. associado. As pessoas bebem muito neste país. Vamos então embora. Mas não és tu, já no episódio passado tu achavas que mandavas. Não te querer ficar com o Não lugar. tens que ficar awkward, se fica awkward eu desfaço o awkward, está bem? Pode Não ser? acredito. Vamos Pronto, embora. os portugueses bebem muito álcool, mas também bebem muito café, vamos então ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Hoje vamos falar de um café que se calhar parecia curto, mas afinal é um bocadinho mais longo do que pareceu. Na segunda-feira, no debate com a Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, o líder do Chega, André Ventura, afirmou ter uma casa de apenas 30 metros quadrados. No dia a seguir, admitiu que se enganou no programa da Júlia, dizendo que a sua casa tem, afinal, 70 metros quadrados. É assim, um engano um bocadinho grande. Como se sabe e foi declarado ao Tribunal Constitucional, o líder do Chega vive num T1, num condomínio privado em Lisboa, no Parque das Nações, uma coisa que se chama Metro City. Também não sabia que agora os condomínios tinham nomes, mas Tem. aparentemente é uma Quase coisa todos. comum. É. Quase todos, não sabia. Pronto, e tem segurança durante 24 horas, tem piscina, tem jardim, tem parque infantil, para além dos supostos 30 metros quadrados que ele achava. A Júlia ficou muito admirada com esta confissão e disse: André, você mentiu? E foi um momento muito bom de televisão da tarde. Acho que as audiências devem ter disparado naquela hora. E Zé Pedro, devíamos ter a Júlia Pinheiro a conduzir mais conversas para os políticos dizerem a verdade. É que parece que se soltam um bocadinho mais nestes programas do que nos debates, por exemplo. Devíamos, e eu até te vou dizer que eu tinha duas coisas para dizer sobre este tema. Uma estúpida e uma inteligente, e essa era a inteligente. Portanto, ainda bem que foste por esse lado logo, porque eu acho que foi uma vergonha para os jornalistas de política, porque, e não é desprestigiante para a Júlia Pinheiro, porque tem um programa que é de entretenimento, é diferente, não é? Mas que faz uma confrontação que não é costume. Porquê? E porquê que eu acho que não é costume? Nós temos aqui um defeito. É que eu estou a generalizar porque tenho que o fazer, não é? Não podemos ir a todos os jornalistas de política que nós temos em Portugal, portanto temos que olhar para uma classe e dizer se está bem, se está mal. E há muito compadrio, não é? Que vão almoçar com políticos ou com governantes, falam muito ao telefone, põem notícias, tiram tal e coisa, e Júlia Pinheiro é uma pessoa que não tem essa relação. Não é? Não tem um programa, que não sabe quem é André Ventura, que André Ventura nunca lhe ligou para pôr uma notícia, não é? E portanto teve aquela exato, nas manhãs, teve aquela capacidade Mais tardes. de mandar, Isto é eu tarde, diria que eu pensava que era o programa da manhã, olha, pensei, Não, é Deve tarde, ter tarde. ligado mesmo para pôr vê esta. tu bem que eu pensei nisto tudo como se fosse um programa Aliás, da eu até manhã. pensei, será que Júlia Pinheiro devia ser a moderadora dos debates perante esta imposição? Mas a verdade, Sim, eu apoio essa ideia. mas a verdade é, mas quando nós vimos coisas parecidas, não vou falar do José Rodrigues Santos, até porque já depois entretanto Nelma serve para pino, mas quando nós já ouvimos outras entrevistas de jornalistas de política do género, isto não se pode fazer, não sei o que é porque nós não estamos habituados a este tipo de jornalismo, se quisermos, ou de estilo de entrevista mais dura. E portanto acho que Júlia Pinheiro, eu só vi o cheiro, não é, de que passou nas redes, mas acho que faz uma pergunta, e mesmo nos termos, não é, muito bem feita, confronta, e aqui não estou a falar só por ter sido André Ventura, acho que, segundo me disseram, está a fazê-lo com todos, e acho que é assim mesmo. Não gosto mais deste e portanto, olha, vou apanhá-lo aqui à frente e vou entalá-lo. É ser provocadora, dura, incisiva,
e não deixar que entrevistas sejam comícios, que é o que é quase sempre, não é? Toda a facilidade com que eu acho que não deve haver uma única. O Miguel Pinheiro, penso eu que será o que está mais perto disso, mas eu penso que não há nenhuma entrevista que seja difícil para um político em Portugal. Também de nada. Na grande entrevista da RTP não digo que as entrevistas sejam más, atenção. Podem abordar os temas todos, mas não há. Santos, tu ficas ali um bocado nervoso. Podem passar por temas todos e podem ser boas do ponto de vista, se quisermos, técnico, exploratório, mas não há nenhuma de confrontação. Eu acho que devíamos ter todos os tipos de jornalismo e não temos. E Júlia Pinheiro fez esse papel. Agora só as coisas estúpidas. Eu acho que é engraçado. Para já nós temos os políticos todos com problemas com imóveis, não é? Portanto, Montenegro com a sua casa em Espinho. Uma crise de habitação. É uma crise de habitação completa. O Bloco de Esquerda anda a avisar para a crise da habitação. E André Ventura, como também não querem ouvir, é preciso chegar à classe política para alguém dar alguma atenção a este assunto. André Ventura, como quer estar no arco da governação, e como quem está no arco da governação tem problemas com imóveis, ele disse, também vou ter um. Só que o problema é que o dele é um pouco tonto, não é? pouco? Bastante. Nós temos que fazer uma comissão parlamentar de inquérito para apurar quantos metros quadrados tem a casa dele. Eu já o ouvi dizer também num debate que morava em Martins. Desculpa, mas ele num debate não disse que vinha de. Ele disse que, mais uma vez, pode ter sido um lapso, como agora ele lapsa-se muito. Mas disse que morava em Martins. Portanto, o que é que. Ele lapsou-se 3 vezes a dizer os 30 metros quadrados que eu contei, acho eu. Sim, 3 ou 4. Vamos 30! Vamos recapitular. Diz que mora em Martins, mora no Parque das Nações. Diz que tem 30 metros quadrados, diz que tem 70 metros quadrados. Diz que é uma casa humilde, é um condomínio privado, luxo, com uma piscina olímpica, tudo isso. Ou seja, a mulher o fecha no closet. Isto é possível que supostamente também tem closet, mas isto é. Não, ele diz que o problema. Vocês têm que deixar acabar. Ai, desculpa. Isto é. Este programa está a ser ridículo. Fechem. Isto é o protótipo do maluco, que é apanham-no na rua e dizem, então, senhor, de onde é que vem? Ele diz, eu moro numa casa pequenina em Rio de Moro. Nós falamos com a família e diz, não, eu moro num condomínio no Parque das Nações. Portanto, isto é um caso claro de internamento. E acabou. Pronto. Era só esta frase que tu Está querias feito o dizer. diagnóstico. Quer dizer, quando eu quero prender não posso. Quando tu queres internet já não é Isto é uma questão. Maria, É uma solução eficaz porque limita. Então a senhora anda na rua, não sabe onde mora. Limita as liberdades na mesma, não é? Pois. Estávamos a falar dos lapsos de 30 metros quadrados para 70 metros quadrados. É lapso? É mentira calculada? Ou é só vou mandar um barro à parede a ver se cola, a ver se ninguém repara que eu de facto. Eu não consigo perceber porque é assim, atirar aquilo a achar que ninguém vai reparar seria um nível de ingenuidade que eu acho que André Ventura não tem. É lógica que. Achas que se excitou no momento? Eu acho que ele se enervou naquele debate e que atirou assim. É possível que ele não soubesse quantos metros quadrados é que a casa dele tem. Agora, que ele não saiba minimamente quanto é que são 30 metros quadrados para uma pessoa que se diz tão próxima do povo e que está sempre. E que sabia o preço dos ovos, mas tinha apontado. Não sei se também não sabia esse debate, num debate ele disse o Rui Rocha não sabe o preço dos ovos. Eu tenho e o aqui. Rocha, e você? Se trouxe aqui, está aqui na folha. Pois é como não saber quando, assim, 30 metros quadrados. Eu quando ouvi perguntas do preço das coisas, tipo, eu não estou muito consciente do preço de cada coisa. Eu sei no fim que está caro. Eu sei no fim que está caro, exato. Mas não ando lá tipo. Eu pensei nisso no debate. Eu vou ser para as compras e não fazia ideia do preço dos ovos. Eu vou às compras sempre. Há também. coisas que eu compro independentemente do preço. Ovos é uma delas, não é? Tipo, escolho, tento escolher a melhor relação qualidade-preço, mas quer dizer, vou comprá-los independentemente do preço. Claro. Portanto, eu também não sou nada boa. Por exemplo, quando vejo o preço certo, eu gosto muito do preço certo. Quando vejo o preço certo e é aquela coisa de adivinho quanto é que custa este pacote de arroz, eu erro sempre, porque lá está. Eu sei que tudo no junto está caro, mas não sei quanto é que está. Se fosse um carrinho de compra cheio, tu conseguirias provavelmente ganhar o preço certo. Como é que coisas individualmente? Depende. Se fosse o meu carrinho normal, sim. Se fossem lá outras coisas que eu não compro, não, que eu não sei quanto é que elas custam. Eu sou uma criatura de hábitos nas compras. Mas eu estava a falar do André Ventura, não era dos meus hábitos de supermercado. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que acho que era lógico que ele ia ser escrutinado. E quando eu o ouvi dizer que a casa dele tem 30 metros quadrados, eu lembrei-me logo de um vídeo que ele uma vez fez, uma reportagem em casa dele, naquela sala com a parede cor-de-rosa, estava ele, a mulher, a coelha, paz à sua alma. E nessa entrevista dava para perceber perfeitamente que pela área da sala ou a casa, jeito. ou a casa, Vês que podias ter sido agente imobiliário. Inspetora. ou arquiteto Ou inspetora. ou inspetora.
eu pensei, uma casa com uma sala daquele tamanho não tem 30 metros quadrados, a não ser que não tenha mais divisões praticamente. Só tem espaço para a cozinha, E tu partes logo assim. Olha, É que eu vi isto. E depois pensei, mas espera, isto é na Expo, que eu sei que ele vive na Expo. As casas na Expo não têm as áreas assim tão desproporcionais. Se fosse uma casa em Lisboa antiga, eu acreditava, podia ter uma sala muito grande depois ter um daqueles Pois. quartos Sim, interiores. sim. Mas é que aquilo é na Expo, portanto eu pensei, este senhor está-nos a No aldrabar. Parque das Nações, a Expo já foi. Ou isso. e a casa é arrendada ou é dele? É da mulher, está em nome da mulher. Ah, Esperta. é como o Berardo, também só tem Esperta palheiro em ele, nome dele. esperta ela. Olha, ela porque tem a casa em nome dela, portanto, no Sim, dia em sim. que quiser pôr um par de patins àquele homem, tem a casa. E ele, Mas repara uma coisa, aqui- ele pode voltar para os 30 metros quadrados de onde, A senhora Onde pode, de onde ele nunca saiu mentalmente. a senhora claramente. pode ser ela a ter a massa e a casa ser dela. Não temos de estar a dizer que está em nome dela. Pode ser dela. Eu não sei, a casa é dela, está em nome dela, é dela. Pronto. Não é que parecia que era tipo género de testa de ferro. Não, ela pode ter não. francamente mais dinheiro do que Não, ele. a casa está em nome dela, portanto a casa é O dela. que é que ela faz? Não faço ideia nenhuma. Pois. É o que eu digo, tem que fazer Eu uma acho que é comissão de inquérito. enfermeira. Questões. Eu acho que é enfermeira. Então, não sei. Olha, a minha avó era enfermeira, mas não foi na tua altura. Era outros tempos. Era outros tempos. era. Sim, agora tenho uma pergunta difícil para ti, Então. João Maria Joné. Se preferias ter um T1 de 70 metros no Parque das Nações ou um T0 de 30 metros quadrados Em Cascais. Eu não gosto nada do Parque das Nações. Mas é mais por gostares mais de Cascais do que não gostares do Parque das Não, Nações, eu ou não? gosto muito de Cascais também, mas também depende um bocadinho do sítio. Claro. Não, é? Johnny. Não, depende. A mim faz-me falta viver perto da água. Mas sim, mas de qualquer das formas, qualquer sítio no Eu O Conselho de Parque, das Cascais Nações o Parque das Nações é pertíssimo da água, Qualquer- é do rio. é certo, qualquer sítio no Conselho de Cascais é melhor que o Parque das Nações, para Isso mim. eu concordo. Muito bem. Também não gosto do Parque das Nações. Não acredito naquilo. Mas imagina, tem o oceanário. Exato, não existe, é tipo leiria. Não, Tem o oceanário. pois, O olha, oceanário podes é passar muito a vida no oceanário. Tenho que Cascais tem o E casino. eu se vivesse no Parque das Nações, que é uma coisa que eu espero que Nunca te acontece. nunca me aconteça, mas se vivesse, passava a vida no oceanário. Eu acho que há muitas coisas nesta história que Está caro. nos dizem muito sobre o fascismo moderno. Uma é viver no Parque das Nações, não é? Diz muito sobre a psique de uma pessoa escolher viver no Parque das Nações. A outra, que também me parece importante, é viver num T1 com a mulher e sem filhos, para um homem conservador de família. Também foi uma coisa que eu fiquei a pensar: de facto, este homem está aqui a vender uma marca e depois vai saber e vive num verdade. T1 no Parque das Nações. mas eu acho É que assim se ele uma fosse coisa- mulher isso era tema, como Lembra-se homem não é. como o Miguel Sousa Tavares tinha aquela coisa dos urbanodepressivos? Sim. Para mim, há poucas descrições mais urbanodepressivas do que tenho 40 anos e vivo num T1 no Parque das Nações com a minha mulher. Não, tudo certo, então é um estilo de vida legítimo, mas para grande homem do Estado, da direita conservadora, não deixa de me soar um É bocadinho. verdade, não bate uma coisa com a outra, Não. não é? Mas já reparaste que nunca é ele muito que fala da questão da família, e isso é muito mais transportado para o Pedro Frazão, até para a própria Rita Sim, Matias. até porque o Pedro Frazão até lhe podia dar 2 ou 3 Sim, filhos exato, e, Equilibra a média, e equilibra a média. nem dava por ela. Aquilo saíam 2 ou 3, não cabiam, era na casa É que dele. o Pedro Frazão mas- já nem se vai medir em metros quadrados, penso, acho que é mesmo hectares Sim, que sim, se tem sim. que ver. O Pedro Frazão não, mede-se em poucos palmos, mas Não, é a sua o sítio onde ele propriedade. vive, eventualmente. Mas sim, Pedro Frazão pode medir-se de muitas maneiras. então, caramba. Pronto, achei uma história divertida. E estou à espera do escrutínio ao mesmo nível da casa da avó da Mariana Mortágua, não é? Podes esperar sentado. Foi uma coisa que durou 1 mês e meio. Acho que Sobre a menos. casa de uma avó. Acho que durou menos. E esta aqui, pronto, Foi, parece-me um bocadinho mês e tal. mais. Mas estar assim, estar na ribalta, acho que Parece-me foi, um bocadinho mais um tema, porque lá está, é usado como argumento político e é a própria propriedade. Nossa, eu mesmo com esta clarificação, e eu não sou uma pessoa de posses extravagantes, como vocês sabem, eu fiquei contente de viver numa casa maior com o André Ventura por 4 metros quadrados, mas vivo. E pronto, isso é marquise, não é muito eficaz o Eu espaço. não, a minha é mais pequena. Mas fiquei tipo, olha, consigo viver, pronto, vive a dividir. Ele também, não é? Eu gostava. Também divide. Mas fica assim a dúvida no ar que será que as pessoas sabem o que é que significam 30 metros quadrados também? Porque eu vou admitir, eu não tenho muita noção. Eu não tenho nada, eu dos tenho zero metros noção. quadrados. Atenção que eu tenho zero noção do espaço.
Mas para ele achar que 70 metros quadrados são 30 metros quadrados, Mas ou é você- porque ele está habituado Eu a vou-vos casas muito explicar. grandes, Eu sei, Ou é porque eu não sei sabe mais nada? ou menos, porque houve uma altura na minha adolescência que a minha mãe me trocou de casa e eu andava numa altura em que queria muito ser muito independente. E então perguntei à minha mãe quanto é que me custaria comprar 1 metro quadrado naquela casa. E ela disse-me que primeiro explicou-me quanto é que era 1 metro quadrado. E eu disse: está bem, isto chega-me. Dá para eu estar aqui dá para estar de pé, não é? Só, sem fazer mexer, mas dá para o que eu preciso, que é tipo um sítio que é meu. E depois ela disse-me quanto é que custava, e eu não tive dinheiro para comprar 1 metro quadrado da casa da minha mãe, mas então Nem estava eu no teu consigo porquinho. fazer mais ou menos, não dava. Eu consigo fazer mais ou menos, depois entanto fui percebendo, tipo, eu uma vez que vivi num quarto que tinha 9 metros quadrados, então eu sei quanto é que são 9 metros quadrados, vivi lá quase um ano, vivia em 9 metros quadrados, portanto dá para ter mais ou menos uma noção. Sim. Agora, quem sempre viveu em casas, percebo que seja menos. Ou seja, eu estava mesmo confinada a 9 metros quadrados porque o resto da casa era surreal e um nojo. Mas sim, mas talvez seja por isso que eu tenho alguma ideia do que é que são 30 metros quadrados e por isso é que eu percebi que ele estava a mentir imediatamente. E Deixa-me sim, por dizer ser uma coisa, extremamente inteligente. Vocês não terem a noção do que é que são 30 metros quadrados, não há problema. Agora, um homem que se propõe governar 92 mil quilómetros quadrados é que é mais problemático. não, e acima de tudo que quer usar isso pesquisar como isso, arma ou de sabes? arremesso político. Ou sabes do nada? Se foste pesquisar, ou sabes mesmo assim. O tamanho Sim, do país, sim. é isso. Eu achei que era Em só metros 90 mil quadrados. É 92.100 e qualquer coisa. quilómetros senhora. quadrados, não é metros? Quilómetros quadrados. Não, sim. Não eu disse cabia, não metros, cabia, se fosse metros, não cabíamos todos. mas já não somos muitos. Cabíamos nós. Pronto, mas vamos refletir um bocadinho sobre isto dos metros quadrados e quilómetros quadrados e vamos passar à reflexão. Vamos refletir. Morreu esta segunda-feira o Papa Francisco, após várias semanas, não sei se até chegou a meses, de complicações de saúde. O seu papado chegou quase aos 13 anos, foi o primeiro Papa sul-americano e um progressista aos olhos da Igreja. O sentimento de admiração é comum e transversal, seja entre crentes ou não crentes, e o Papa deixou também a sua marca em Portugal, tendo visitado 2 vezes, uma que foi ao Santuário de Fátima e outra que contou com a sua presença nas Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Maria, tem sido o tema da semana, parece que já nem existe sequer política nacional desde que se Graças soube. a Deus. Sim, graças Quer a dizer- Francisco. Uau. 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 No pun intended. Diria que historicamente não foram anos muito longos de um papado e se calhar avizinham-se piores, pelo menos é aquilo que muita gente anda a dizer, tendo em conta os que estão em cima da mesa para suceder, a lista que se diz que se sabe que podem suceder ao Papa Francisco. Achas que isto será o tempo do Papa Francisco foi bonança antes da tempestade? Como é que vês também o seu papado e a importância que teve enquanto figura mundial e não só enquanto chefe e líder da Igreja Católica? Sim, tenho medo que tenha sido a bonança antes da tempestade, mas tenho esperança de que não. Eu fui católica, aliás, tenho o crisma, fui muito católica durante muitos anos e depois, entretanto, fui ficando ateia e aqui permaneço. Mas tenho muita família muito católica e, além disso, sou uma pessoa minimamente informada sobre o mundo e fui prestando atenção ao papado do Papa Francisco e obviamente não me foi indiferente a forma como ele tentou tornar a Igreja num sítio um bocadinho mais progressista dentro das limitações. Também é certo que foi uma necessidade, que ele provavelmente encontrou uma necessidade política numa Igreja que está e que estava na altura ainda mais a enfrentar dificuldades e crises de fé e tudo. É lógico que politicamente abrir um bocadinho mais e dar uma ideia de progresso numa altura em que o progresso era muito bem visto mundialmente, ou seja, numa altura em que o dinheiro estava no progresso, é lógico que também é uma decisão política e que também lhe trouxe vantagens. Agora, ele efetivamente trouxe mensagens de inclusão, teve na defesa dos migrantes, aliás, marcante a primeira deslocação pública a quando Papa ter sido a Lampedusa na altura naquele auge da crise migratória do Mediterrâneo.
falou várias vezes contra a acumulação de capital e a favor da distribuição da riqueza, era muito contra a guerra, foi muito a favor de cessar fogo em Gaza, e descobriu-se agora que todos os dias ligava para a Igreja Católica em Gaza para saber como é que eles estavam. Isto são tudo coisas que eu acho boas e que reconheço como qualidades do Papa Francisco. Também o ter dito que as mulheres não é cidadãos de segunda, não foi cidadãs de segunda que ele disse, mas foi que a mulher não é um ser humano de segunda. E acolheu mais ou menos, eu diria que de uma forma muito tímida e insuficiente, pessoas LGBT na sua igreja. É lógico que, a par disto tudo, ele não deixa de ser o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma organização que é feita por gente muito conservadora e que teve um papel fundamental na opressão das mulheres e de muitos povos durante muitos milhares de anos, e ele não deixou de ser o líder tanto efetivo como espiritual dessa igreja. Eu escolho, dentro de sabendo o que é a Igreja Católica e sabendo o que pode ser e que pode ser tão pior do que foi durante estes anos, eu vou escolher aqui realçar estas coisas boas que o Papa Francisco fez e que foram de facto bastantes. Dentro do género Papa, foi o meu preferido. É claro que realço que é dentro de uma instituição que é, por gênese, uma instituição opressora de muitas camadas da sociedade. Tenho medo do que vem a seguir, porque numa altura em que os conservadorismos e as forças mais reacionárias estão a ressurgir por toda a Europa e por todo o mundo, eu imagino que haja uma pressão muito grande. E sabendo que o Papa Francisco não era bem visto pelas alas mais conservadoras da Igreja, incluindo, temos um exemplo que é André Ventura ter passado, André Ventura, que é de uma ala bastante conservadora, que inclusivamente rejeita o Concílio Vaticano II e que acham que a missa deve ser dada com o padre de costas e em latim. Essas alas mais conservadoras não gostaram, detestaram mesmo o Papa Francisco, e portanto alguma coisa ele fez bem, não é? Se ele chateou os fascistas, alguma coisa ele fez bem, na minha opinião. Portanto, tenho medo que estas alas mais ortodoxas e mais radicais estejam com muita vontade e estejam a mover as suas influências para que o próximo Papa vá ao encontro dessa Igreja Católica que eles sentem que se está a perder, que é a Igreja Católica da caridadezinha, a Igreja Católica que não acolhe, que não engloba mulheres. Eu relembro que o Papa Francisco, já no fim do seu mandato, colocou a primeira mulher na direção dos Ministérios da Santa Sé, o que foi uma primeira vez em milhares de anos. E eu tenho receio que o que venha a seguir seja alguém que vai destruir o pequeno progresso de que o Papa Francisco foi capaz, e que eu acho que é importante, sendo a Igreja Católica uma das igrejas com maior número de crentes no mundo. Eu acho que tudo o que passa uma mensagem mais progressista, inclusiva, de paz, de cessar fogo em Gaza, anti-genocídio, de preocupação com o clima, de muitas vezes quase até anticapitalista, eu acho que é importante, e gostava que quem vem a seguir continuasse este trabalho de Papa Francisco. Dito isto, os meus pêsames. Ele também o Papa Francisco veio numa altura que a Igreja precisava de alguém que acompanhasse os tempos, ou seja, já estava a ficar muito para trás. E Zé Pedro, pergunto-te a ti se achas que o Papa Francisco conseguiu rejuvenescer um pouco e trazer de volta algumas pessoas que já se tinham desconectado com a Igreja Católica, e se achas que o papado dele também foi importante para isso, para acompanhar melhor os tempos e não deixar fugir tanta gente, entre aspas, como estava a acontecer, muita gente a afastar-se da Igreja Católica. Sobretudo porque tu vinhas do pontificado. Eu tenho um problema com a linguagem, não gosto de ser papado, nem papáveis, mas quando tu vinhas do pontificado de Ratzinger, que era altamente conservador, aliás,
é um Papa que tem que ser posto de lado, tem que ir para a casa de férias e tem que ser substituído. A Igreja estava completamente em contraciclo, não é? Numa fase ultraconservadora, ortodoxa, dogmática, quando o mundo ocidental, naturalmente. E porque nós, quando falamos disto, temos que nos lembrar porque às vezes parece fácil à nossa escala pensarmos nas coisas, mas a Igreja tem milhões de fiéis por todo o mundo, e o mundo, como dizíamos aqui no outro dia citando alguém, é muita coisa, não é? Acho que chega ao 1.000 milhões. E não é nada fácil uma coisa destas, é um colosso, não é? Estar a falar para este número de pessoas com realidades tão diferentes não é brincadeira, não se pode levar isto de ânimo leve, não é uma coisa que seja fácil, e esse é o trabalho da Igreja, mas naquele tempo era o que acontecia, não era? Iam num rumo que chocava com aquilo que a sociedade estava a descobrir e a querer mudar e a transformar. Este Papa parece-me... Depois pode haver uma discussão teológica, não é? É possível a Igreja abrir-se? Até onde? Não é? Porque, mais uma vez, podemos ser contra alguma ortodoxia, mas uma coisa é certa. A Igreja tem os seus, enfim, as suas regras, a sua disciplina, os seus dogmas, lá está. E há certas coisas que jamais em tempo algum... de que jamais em tempo algum poderá abdicar. Mas a verdade é que este Papa, como é evidente, conseguiu recuperar todo esse apoio popular. Eu, aliás, acho que estava a fazer esse raciocínio. Este nem é um Papa da Igreja, este era um Papa das pessoas. Isto não é uma frase bonita, não é uma coisa para ficar... Não era um Papa da Igreja no sentido em que representava muito mais e procurava muito mais as pessoas. E se quisermos isto em termos de reconquista de fiéis, porque a fé não é uma coisa inata, a fé também se reconstrói. E é o trabalho do chefe da Igreja também. Sim, mas um católico aqui poderá dizer-te que a Igreja são as pessoas, não é? Mas estás a dizer a Igreja enquanto instituição, aquilo que conhecemos em Roma? Tu tinhas duas vias. Eu acho que a primeira, inicialmente, por Ratzinger, foi um bocado fortalecer a Igreja como instituição, não é? Portanto, impô-la. E depois tivemos um ponto de ficar que foi completamente diferente, na medida em que foi aproximá-la das pessoas e abri-la. Não foi fechar e dizer têm que aceitar isto, foi abri-la e dizer nós somos capazes. E isso deu-lhe, como é evidente, isso deu-lhe água pela barba durante todo o seu pontificado, é óbvio. E eu não sei até que ponto é que há certas coisas, e o Papa Francisco era uma pessoa extraordinariamente humilde e não apenas como marketing, se quisermos, político, e o Papa é um político e dos maiores, com maior influência, mas porque vivia de facto mesmo essa humildade. E nós não sabemos até que ponto é que ele não passou as passas do Algarve ao longo destes anos lutando contra o seio da Igreja, não é? Porque sim. Enquanto instituição não é propriamente isto. Aliás, com isto termino, eu mesmo a questão do encontro com o presidente, com o vice-presidente norte-americano, que eu acho que é um erro crasso da Curia Romana, acho que não sei onde é que eles tinham a cabeça. A partir do momento em que o Papa já estava visivelmente com problemas a todos os níveis físicos, cognitivos, o que fosse, isso era evidente até visualmente. Aceitarem uma reunião que não deixa de, um encontro que não deixa de ser de Estado e protocolar, com alguém que representa tudo aquilo que foi a luta do Papa Francisco. Com isto não digo que o Papa Francisco, no seu estado normal, não teria recebido G.D. Vance, tinha com certeza. Acho que até é uma história de muita pressão diplomática. Teve. Da parte dos Estados Unidos. Era um dos para pontos. Que aquilo acontecesse. Pois, como imagino que sim. Mas o Papa Francisco era sempre um homem do diálogo. Sempre foi. Portanto, não estou a dizer que se estivesse nas suas perfeitas condições não o teria recebido. Estás a dizer que se não o tivesse recebido poderia ainda estar vivo? Não, isso não digo minimamente. Mas pareceu-me claramente... Não acredito que vais excluir essa hipótese. Vou. Eu não posso excluir a hipótese de J.D. Vance ter morto o Papa. Até porque os americanos têm lá coisas dentro que muita gente não sabe. Eu acho que não e não passa cá para fora. E quando lhe aperta a mão pode-lhe ter infecção e qualquer coisa. Não, é evidente que acho que cientificamente falando, o relatório já foi de que todo aquele processo daquele dia de Páscoa, daquele domingo de Páscoa, em que isto é perto das pessoas, lá está. Como é que depois de estar perto das pessoas, que é
a imagem do seu pontificado, o metem junto de um vice-presidente que é J.D. Vance, mas podia ser outro qualquer. Quer dizer, é Sim, uma mas coisa que não irrita um podia pouco, ter não é? Tu acontecido. saberes que J.D. Vance vai ficar para a história, nem que seja. É que não, isto permite, junto lá. Mas é que ele fica para a história como a pessoa que matou o Papa, eu por acaso acho que isso. Vocês é que não estão a Não, ver nos isto. livros de É como a história- Liz Truss matou a rainha, é igual. Não, nos E livros Marcelo de Rebelo de Sousa história- matou Fidel Castro. Nos livros de Mas história, é- atualmente vai estar com o último encontro do Papa, os últimos momentos do Papa, foi com o vice-presidente J.D. Vance e ele por deve isso- estar a adorar. e por isso causa morreu. disso. Mas tu repara, mas mesmo lá nos Eu Estados não tenho Unidos, grandes dúvidas disso. para os seguidores de Vance e de Trump, imagina esta ideia de com quem é que o Papa quis Exato. estar nas suas últimas horas. Ah, Exatamente. vocês estão malucos. Isto é. Ou seja, mas isto é um erro, não é do Papa, porque o Papa já não estava no seu perfeito juízo. Isto é um erro do governo da Coitado, o Igreja. Papa Ele não foi- estava tonto, ele estava só. É um governo, Pronto. por amor de Deus, é um problema do governo da Igreja, que é a Cúria, Sim. a Santa Sé, que tomou ali uma decisão absolutamente inexplicável a todos os níveis. E acho que injusta para o Papa. Como digo, se ele estivesse no seu perfeito juízo, teria feito com certeza ao encontro. Nestas condições não, porque transmite uma mensagem política e tudo o que o Papa faz, tudo o que um Papa faz é uma mensagem política pela sua própria natureza. Sim. E para além disso, ele acabou por ser, como tu disseste no início da tua intervenção, ele acabou por ser uma figura bastante consensual, como podemos ver aqui. A Maria também admitiu. Consensual para a sociedade, para a sim. Igreja nunca. Sim. Ou seja, E consensual para a no direita sentido de tampouco. não crentes conseguiram aderir também à sua mensagem e chegar a partilhar coisas que o Papa Francisco apelava. Claro que depois, lá está, depois está esta dinâmica de se apela a não crentes, acaba por afastar uma parte mais conservadora da Claro. Igreja. Eu não diria afastar, porque há sempre aquela questão no final de contas tem que sempre haver o respeito. Mas percebo, afastar Mas, é... ou seja, o que acabamos por ver quando o Papa Francisco morreu na segunda-feira é várias pessoas do espectro político, pelo menos nacional, do nosso, a serem bastante consensuais na sua opinião em relação ao Papa Francisco. E Jânio, eu queria perguntar-te se achas que já é uma raridade hoje em dia haver este tipo de figuras que conseguem ser consensuais minimamente, independentemente da polarização política que existe, e não só política. Não, eu honestamente não sou muito a favor destes unanimismos na morte e acho mesmo hipócrita e repugnante como, por exemplo, o André Ventura reagiu a isto, não é? Porque uma pessoa que diz que não fez um bom serviço ao cristianismo e depois vem dizer, entre outras pessoas que vieram dizer que era o seu Papa e não sei o quê, e afinal 3 meses antes estavam a dizer que era um comunista. Eu sei bem o desconforto que isto causa dentro da Igreja Católica, até porque foi uma coisa que me aconteceu a mim. Eu era um jovem bastante mais conservador do que sou hoje em dia, quando era mais novo, e a eleição deste Papa, que por acaso até foi no meu dia de anos, agora está na moda fazer o Papa sobre mim, né? A eleição deste Papa na altura foi desconfortável para mim, porque achei que era uma pessoa muito à esquerda do que a Igreja devia ser, não para usar termos esquerda e direita, mas muito progressista, muito aberto para o que a Igreja para mim era um pilar de conservadorismo, de tradicionalismo, e portanto acabei por não conseguir aderir muito àquilo, e acho que marca um bocadinho o meu afastamento da Igreja na altura, e curiosamente não trouxe também o meu regresso à medida que me moderei ideologicamente. Portanto, o Papa Francisco inverteu-te, não foi? Sim, eu mexi-me muito e ele continua no mesmo sítio. Mas sim, acho que tem um legado com coisas boas e más, e eu também acho que não se deve excluir as más quando as pessoas morrem. Quando são figuras públicas de projeção internacional, acho que a pessoa não deve andar aqui a fingir que a pessoa era perfeita, e o Papa Francisco tinha uma posição muito condenável do meu ponto de vista em relação à guerra da Ucrânia, por exemplo. Acho que isso vale a pena dizer. Lá está, eu acho que neutralidades, há um certo radicalismo naquela lógica de amor e de compreensão que eu acho louvável, mas o radicalismo no amor não pode conduzir a neutralidades nas questões mais básicas, e aqui era uma questão básica de agressão, e não, tinha que se compreender os dois lados. E depois também, lá está, é o que o Zé Pedro diz, um Papa é um político que tinha que gerir a relação da Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica, por exemplo, tinha que ter cuidados ali. E com as outras religiões. Sim, mas para explicar o caso da Ucrânia, mas sim, acho que foi um papado com um nível de consenso e popularidade muito superior ao anterior,
mas curiosamente não muito diferente do de João Paulo II. Verdade. E João Paulo II era uma pessoa muito, muito, muito à direita deste Papa. Eu acho que as coisas se colocam também, não só nos seus momentos históricos, mas se colocam em vários planos ao mesmo tempo, que é, e isso vai ser importante para o conclave e para o que vem aí, que é, não é só a pessoa ter determinadas posições ideológicas, dogmáticas. Eu adoro aquela frase dele de isto não é dogma, mas gosto de pensar que o inferno está vazio. Não tanto pela parte do inferno, que é interessante, mas pela parte do isto não é dogma. A maneira como ele tinha relaxado de falar sobre o papado, para mim era interessante. Eu vario entre achar que sou ateu e não acredito em nada, é tudo indiferente, e achar que sou agnóstico. E acho mais humilde a parte do agnóstico, e às vezes dá-me um bocadinho de vontade, porque fui educado católico, de voltar a participar mais ativamente numa vida espiritual. Este Papa dava-me muito essa vontade. Normalmente são os padres jesuítas que me dão mais essa vontade, é esta abertura de espírito que me dá mais essa vontade. Mas a Igreja não é só isso. Mas eu acho que o interessante do Papa Francisco também é esse apelo à vida espiritual, mas também muito o apelo à ação, mesmo que não seja pela via espiritual. Ou seja, okay, podes não acreditar, mas participa civicamente, ser ativo, ser interventivo, apoia, ser empático. Ou seja, sim. ele não apelava, pelo menos muitas das coisas que eu ouvi dele, não era só a apelar aos crentes e aos fiéis, era também a apelar aos outros que, ok, mesmo que vocês não acreditem naquilo que eu acredito e aquilo que eu sigo, hajam, movam-se, façam alguma coisa pela vida, pelo mundo. Sim, eu gosto de pensar que me rejo por valores cristãos, mesmo que não pratique a minha fé, e que não a sinta. E portanto sim, acho que esse ensinamento está presente e foi importante. Agora, o que é que vem aí, que eu acho que é o que me interessa, até porque está tudo viciado em conclaves por causa do filme, não é? Eu sou viciada em conclaves desde que vi o primeiro, que foi o primeiro que eu vi, foi em que foi eleito o Bento XVI. Talvez lá. Lá dentro da Capela Sistina, minha amiga. Antes disso, o outro foi 26 anos antes ou coisa parecida. Pois, eu se calhar não estava viva. Pois foi. Pronto. Portanto, eu adoro conclaves. Adoro. Sim, O conclave, esse conclave foi um conclave em que o Papa Francisco ficou em segundo, não é? Demorou imenso famosamente. Demorou muito tempo. Muito tempo. Neste também se espera uma luta parecida. Parece que há um papável. Gosto muito da expressão. É tão bom. Parece que há um papável português pela primeira vez em muito tempo. Mas o Tolentino? Já havia no outro. Mas já havia, exato, já se falava no outro, mas Sim, mas o acho que estava um Tolentino? bocadinho mais Não. longe. Sim, Policarpo. o Tolentino. Sim, Policarpo. Mas estava sempre lá fora a fumar, eles não esqueciam-se de estar nele. Mas eu acho que o Tolentino, em comparação com o Policarpo, que o Tolentino já está mais dentro do Vaticano do que o Sim, eu Policarpo acho que estava. o nível das odds. E eu quero lembrar que se alguém apostar e for católico e apostar nestas odds, tem direito a ser excomungado, mas elas existem. A nível das odds estavam. Eu acho pouco provável, mas tenho pena. Em todas as listas que andam a aparecer, eu tenho não aparece ele. Eu tenho um preferido, que é o Arcebispo de Bolonha. Sou grande fã. Estive lá, até ouvi uma missa dada por ele lá e tenho muita simpatia, mas é mesmo a extrema esquerda da Igreja Católica. E é muito improvável. Como é que se chama, lembras-te? Matteo Zuppi. Ok. Mas sim, vai haver um confronto muito importante, que é este que o Zé Pedro falava, que já existe há muito tempo, e por acaso eu tenho estado interessado também pela minha área de especialização, que é este choque entre os bispos americanos e a direita da Igreja Católica e o Papa. E os católicos gostam um pouco que se fale nesta lógica política, e curiosamente os católicos gostam um pouco que se fale nesta lógica política e falam muito da infalibilidade do Papa como argumento. Não podes andar a dizer que o Papa é Qual é que comunista é ou o de teu esquerda. preferido? Matteo Zuppi. Matteo Zuppi. Não podes andar a dizer que o Papa é comunista ou de esquerda, porque o Papa é infalível. Mas eu por acaso fui ver isso, e a infalibilidade do Papa é uma coisa um bocadinho cariada. É o mais, já sei qual é, é o mais progressista. esquerdista. Parece um bocado o Cid da Idade do Gelo também. Que é uma coisa que as pessoas dizem sobre mim, portanto se calhar também tem que dizer Mas queres o mais esquerdista lá do sítio. também. Regra geral, Mas tirando quando está comigo, até é. Mas agora perdi-me. Mas Desculpa. a infalibilidade do Papa é uma coisa feita por motivos políticos, mais ou menos no fim do século XIX, porque o Papa perdeu o poder temporal e o controle sobre os Estados Papais para o governo italiano, e então criou-se ali uma lógica de atenção que o Papa é infalível, portanto se ele quiser
que o papado tenha poder temporal vai ter que acontecer. Portanto, até é uma coisa relativamente recente. Como tudo na vida, basicamente, tem mais ou menos 150 anos. Foi um gajo do século XIX que se lembrou e toda a gente finge que isto é a lei natural das coisas. Mas achei graça a isso e fica a minha última nota sobre conclaves. Sim, e o assunto continua, está a marcar as nossas notícias no país, portanto a política nacional. Aposto que o conclave vai ser uma quarta-feira, só para nos lixar. A decisão? Sim. Pois. Tu farás À tarde. Vais fazer nova ronda sobre o Papa ou não? Porque eu gostava de ir às apostas. Ou ia já passar Não, ia já para a política. Mas nós vamos falar da questão do Marcelo bora. e do Segue. Nacional. Não, mas queres apostar sobre quem é que vai ser o próximo Papa? Não, eu não quero apostar. Eu só acho que está tudo muito entusiasmado com a questão do Papa português. Eu acho que é uma impossibilidade. A Igreja, e isto vai ser uma comparação muito ridícula, mas muito profunda. Eu não vejo ninguém assim muito entusiasmado. Não, mas nós começamos sempre a alimentar porque nós temos de estar Claro, sempre há um Tuga lá fora, um Tuga lá fora. das Nações Unidas, o Presidente da Comissão Europeia, nós temos O sempre- subsecretário-geral das Nações Unidas. Eu nem sei, exato, eu não sei como é que o Presidente dos Estados Unidos não é português. Ou Presidente da Comissão o que seria Europeia. bastante interessante, nomeadamente se fosse João Maria Joné, a candidatura que nós aprovamos, que nós Papa? apoiamos. Não, Presidente dos Estados Unidos da América. Mas há aqui uma questão. Já houve uma pessoa que ia ser o primeiro português presidente dos Estados Unidos e foi-lhe roubada uma eleição, que foi o Al Gore. Foi igual agora. Meteu-se no clima. Olha, Não, estragou-se com o clima. Mas Foi ele roubado, ganhou. foi roubado. ele Vamos ser ganhou. sérios. A questão é esta. Mas é lusodescendente. A Igreja tem que pensar. Como a Shawn Katy Mendes Perry. também, pronto. Olha, a Katy Perry terá sido a Katy primeira Perry. portuguesa. É lusodescendente. Terá sido a primeira portuguesa no espaço. Não é, diz-me que não. Sim, ninguém se lembrou de fazer esse artigo. Olha, Os jornalistas falta de nem para cor-de-rosa. falsa. Primeira Jornalistas cor-de-rosa. Está aqui Mas o o quê? vosso. A mãe é dos Açores ou assim, ou o pai? Tipo a avó. Ela é tipo Pereira. Ah, a aquilo, avó, ok. aquilo é uma adaptação de Pereira. Tipo aquela outra que cantava o hino do Euro 2004. Não, essa era mais portuguesa. Sim, Nelly Mas Furtado. vocês- Essa é Essa mais. os pais. Vocês sabiam todos Meus do pais. Al Gore ou acharam só indiferente do Sim, Al Gore? sim. Ok. Eu achei um pouco Eu indiferente. estou muito a par de Lusodescendência. lusodescendência. Pois. O pai do Al Gore foi considerado o primeiro senador lusodescendente. Pronto. Ok. Mas também temos o Shawn Mendes, queremos falar disso? Não. Pronto. É verdade. Vamos lá. A questão é, a Igreja vai sempre querer, porque precisa, não é? Porque é uma instituição, lá está, global, e precisa de aumentar os seus fiéis. Isto andamos todos ao mesmo, isto é a vida. E Portugal é um país com 10 milhões de pessoas. Também Mas e o andas a Cristiano tentar Ronaldo? aumentar os teus fiéis. As pessoas. Mas no Filipino também é bom dizer. Mas tu repara, tu estás ali. Tá. Eu acho que é justo. Tens um do país do Messi e agora tens de ter um do país do Cristiano Ronaldo. Exato, mas tu precisas de populações ali na ordem dos 30, 40, 50 milhões, não é? Que na verdade têm sido o dos últimos anos, não é? Argentina, Polónia, Alemanha, se bem que a Alemanha foi um pontificado um pouco extraordinário. E não há assim tantos, não há 80 milhões de católicos na Alemanha, não é? Não há. Há de Mas, pai, 30. mas a questão é sempre a mesma. Isto é quase como na Fórmula 1, escolhem sempre os pilotos de países com mais população porque têm mais fãs e vendem mais artigos. E portanto, Portugal está completamente fora, na minha opinião, está completamente fora Mas do fala radar. português, depois compras ali o Brasil também. Pronto, isso aí já seria diferente. Mas o Brasil tem um problema, que é um país muito extraordinariamente católico, não é? E sobre o Papa, aí, eu acho que o mais interessante vai ser constatar isto que nós estávamos há pouco a discutir: é se vai ser mais uma tendência mais de Francisco ou mais de Ratzinger, ou se vai estar ali no meio termo, que eu acho que seria o ideal. Eu acho que vai para lá do Ratzinger, se for essa- possível. Eu também. não vai, O não. meu A questão- medo é que vá para lá do nunca vai. A Ratzinger. questão, lá está, que eu não desenvolvi este ponto, mas que é interessante, que é quanto é que é identidade, quanto é que do teu suposto progresso é só na questão identitária. Estou a pôr um sul-americano, estou a pôr um africano, estou a pôr um asiático, e quanto é que isso depois é compensado. O Papa tinha isso de extraordinário, não é? E às duas, era fora da caixa por ser da América Latina e era fora da caixa por ser muito progressista. O João Paulo II era fora da caixa por ser polaco, mas zero fora da caixa na questão ideológica. Sim. Aqui pode acontecer uma coisa tipo João Paulo II, que é o que o tal Peter Turkson Sim. há As várias, duas coisas. sim, há várias pessoas que podem ser isso, mas há muitas hipóteses. Então não Está há. tudo em aberto. Então não há. Está tudo E em vai aberto. sair- vai Mas sair- pronto, é um assunto Porque ao contrário que, é do um conclave, só dizer isto, só ao contrário do conclave de 2013, em que a pessoa que ficou em segundo do conclave de 2005 é que foi a escolha final, e isto não vai acontecer. Porque Portanto, morreu. ninguém de 2013 está na corrida para agora. Portanto, está tudo em aberto. Na Está tudo em corrida. aberto e eu Na espero que os corrida. comentadores deem notas aos Isso papas. já, pronto. Quando é que há debates? Aos Quando é que são os cardeais. debates? Aos cardeais, sim. Quando é que são os exatamente. debates entre os cardeais? Tolentino contra o do Jorge. Mateo. Sim, mas ainda vai ser assunto durante um mês e com certeza que vai ocupar também as televisões nacionais, se bem que o assunto vai ter que ficar dividido com a política nacional, que é o tema que nós vamos agora
que nos vamos focar agora. Continuamos nos debates, estão quase a acabar, e já não sabemos bem quem é que continua a haver, na verdade. Porém, tivemos um interveniente surpresa, mas calhar não assim tão surpresa, porque tem sido bastante presente nas últimas eleições, que é o Ministério Público. Na semana passada, exatamente à quarta-feira, exatamente no segundo em que estávamos a acabar o nosso episódio. Eu cheguei a dizer aqui. Pois foi. Sim, João Maria já chegou a dizer, mas toda a gente ficou assim um bocado, não Sim, sei bem o que é que ele Nem disse. percebemos bem o que é que era, Sim. mas disseste de facto. Acontece tudo à quarta-feira, mesmo quando nós estamos a acabar o episódio, portanto só temos a oportunidade de falar hoje sobre o facto do MP o Ministério Público ter aberto uma investigação preventiva sobre as casas adquiridas por Pedro Nuno Santos. Sim, isto já foi falado há coisa de 2 anos. Pedro Nuno Santos, porém, esclareceu logo tudo, quis ser completamente diferente a Luís Montenegro e aquilo que tinha acusado de Luís Montenegro, que foi não esclarecer. Fez até um website com todos os documentos a mostrar todas as informações relevantes para ninguém ter nenhuma dúvida. Os outros partidos acabaram por se recusar a envolverem-se no assunto, até mesmo o PSD disse que não ia descer baixo, entre aspas, não disseram isto literalmente, e tentou mostrar uma superioridade moral que só encontrou na semana passada, acho eu. Nisto vamos ter o luto nacional, como estávamos a falar, entre 24 de Abril e 26 de Abril, o que vai apanhar o Dia da Liberdade. E Marcelo Rebelo de Sousa ficou um pouco confuso sobre o facto do luto nacional estar ali com o Dia da Liberdade e a cerimónia na Assembleia da República, e não sabe bem o que é que vai acontecer e não vai acontecer. Parece que ou se esqueceu que o Estado é laico ou que tem que fingir que concorda com o que aconteceu no 25 de Abril. Não sei bem qual é uma das coisas. Maria. É só bujardas, esta abertura. Maria. Muitos assuntos. Muitos assuntos. Não sei em qual é que te queres focar, mas sei que, pronto, o debate que também já falámos da Mariana Mortágua com o André Ventura teve elementos visuais e práticos. Teve legos. E teve legos. Legos. E eu queria te perguntar se achas que é uma boa prática agora para desmontar André Ventura, ou se achas que é um bocadinho, se é pedagógico ou se vai na mesma questão populista que André Ventura vai. Não é a primeira vez que o Bloco usa elementos visuais para explicar coisas. Por exemplo, o Bloco brinca com blocos. Pois é. Por mim nem digo mais nada, mas depois disto o que é que eu posso acrescentar? Depois de José Soeiro ter... Exatamente, José Soeiro uma vez levou uns cartazes, eram cartazes ou eram papéis? Não. Não é o que eu estou. Se calhar não estamos a falar da mesma coisa. Ele uma vez levou uns legos. Ele uma vez levou uns cartazes que era. Vocês têm lá, é o único material que vocês têm lá na sede é legos. Olha que é caro, Lego. E mortalha. Ai meu Deus. Olha, é negativo. Sim, cheio de mortalhas. Tu entras e tens que ter o chão, em vez de uma carpete, tem mortalhas. Em vez de ser quer um café, quer uma ganza. Sim, é. Quer uma ganza, faz favor, duas. O Tino Reis foi apanhar pedras à praia, mas isso pode ser danificador. Mas o José Soeiro, uma vez no Parlamento, tinha usado uns cartazes com a figura, penso que na altura era sobre os lucros do Pingo Doce ou da Jerónimo Martins, certo? Não, sim. Da Jerónimo Martins, e quanto é que ganhava e era uma imagem visual de Pingo quanto é que ganhava Exato. Foi o que eu disse. Bem, então era só Jerónimo Martins. Estava a acrescentar a minha própria. Ok. Está bem, obrigada. Certo. Era especificamente sobre Jerónimo Martins. Está difícil hoje. Certo. Que era visualmente quanto é que ganhava o CEO e quantas vezes é que um trabalhador médio, não estava a falar disso, quantas vezes é que um trabalhador do supermercado teria quantas vezes é que teria que trabalhar, quantos meses é que teria que trabalhar para ganhar o mesmo ordenado. Pronto. Esta dos legos eu achei eficaz. Primeiro achei divertido. Sim. Eu que tenho que confessar que assim, isto é um debate, isto não era um debate para discutir ideias. Para discutir, não era propriamente um debate para discutir ideias, não é? Estamos a falar entre o Bloco de Esquerda e Chega, que muito pouco eleitorado, o único eleitorado que disputam é o voto de protesto, e o voto de protesto não é propriamente um voto que se ganhe discutindo ideias num debate. Eu achei o debate muito divertido, confesso. Gostei, diverti-me, achei divertido. Gostei de ver o André Ventura a perder a cabeça.
Adorei o momento em que a Mariana tirou os legs da mala. Quando o debate começou, eu pensei, mas o que é que ela tem naquela mala? Mas era uma chique, pasta. Era chique. Era uma pasta. E eu disse, mas ela levou uma pasta? Mas o que é que ela tem naquela pasta? Eu nunca lhe vi aquela pasta. Aí de repente ela abre e começa a tirar blocos de Lego. Eu pensei, genial. Agora, visualmente, acho que resultou muito bem para se perceber que quando André Ventura põe no programa dele aumentar as tarifas, que vai estar a prejudicar. Aliás, que nem o pode fazer, até porque a maioria das importações, que é o Leg Azul, são importações da União Europeia, portanto não pode sequer aplicar as tarifas. E as outras são muito pequenas em comparação. Pronto. O que é que eu achei mais deste debate? Achei que quero fazer uma t-shirt a dizer já acabou o TikTok. Estou a ponderar e estampar. Não, e a resposta sobre o assalto ao carro da Joana Mortágua, a Mariana Mortágua disse que para ele não se preocupar, que ainda não se sabe se foi um deputado do Chega. Não havia indícios de que tivesse sido um deputado do Chega. Ainda não havia indícios de que tivesse sido um deputado do Chega a roubar a mala do carro da Joana. Eu gostei. É assim, os debates com o André Ventura, eu acho que não podem ser debates como se estivesse a debater com uma pessoa normal, não é? Tipo, não é um debate como... E vou incluir, não é como se estivesse a debater com o Rui Rocha, que é uma pessoa que tem ideias, das quais eu discordo, mas que tem ideias. Será que ele tem ou empresta? O partido dele, pelo menos, alguém lhe escreveu. Ele tem um manual. Sim. Ele tem um manual com ideias, das quais eu discordo na grande maioria, mas tem ideias que podem ser debatidas e discutidas. Ou a própria AD. Agora, André Ventura, quer dizer, ninguém vai ali para... Primeiro porque ele não debate. E ali, eu acho que ele às tantas queixou-se, ele teve sempre a fazer queixinhas à Nelma. E às tantas disse: não respondia às perguntas. Porque a Mariana Mortágua não responde às perguntas e faz as dela. Eu pensar: olha, estás a provar do veneno de quem? Quem é que está a fazer isto há 5 anos? Quem é que faz esta brincadeira a toda a gente e que impede que os debates sejam... Tipo, os debates com André Ventura são não debate. E eu acho que a Mariana provavelmente assumiu isso e fez o que tinha a fazer. Eu acredito que... Sim, caguei, vou falar daquilo que eu quero, vou dizer o que eu quero. Vou falar do que eu quero, vou falar dos meus temas. Conseguiu impor alguns temas, conseguiu pô-lo... E depois com as peças da Lego eu percebi porque é que ela queria tanto impor o tema das tarifas, não é? Sim. Quando vi os Legos, tentou ali 2 vezes antes. Tarifas. Tentou 2 vezes antes, não estava a resultar. Porque ele estava a fazer uma pergunta, já não me lembro bem sobre o que. E ela conseguiu, e por acaso eu achei aquilo muito... Porque o André Ventura disse, está bem, então eu respondo às tarifas, a Mariana Mortágua a responder a não sei o que. E ela, está bem, então temos um acordo. Pronto, finalmente, respondeu a abertura para o Lego. A Nelma estava um bocado ausente naquele debate. A Nelma não se ouviu. Não se ouviu, mas eu gostei que a Mariana disse, está bem, então temos aqui um acordo. E responde às questões e disse, então agora o senhor Dr. André Ventura vai responder às tarifas. E lá às tarifas e a Mariana abre uma mala e saca de Legos. Eu adorei. Eu adorei. Eu sei que, obviamente... Isso é a tua escolha. A atualidade política nacional para ti é Mariana Mortágua. Para mim é Mariana Mortágua a tirar Legos. Mas está a ser um momento bastante falado. E está muita gente a dizer que foi a primeira que, pronto, entrou no jogo dele, mas que conseguiu que ele ficasse ali um bocado tonto. E eu acho que ela entrou no jogo dele sem descer ao nível dele. Eu não acho que tenha... Porque o nível dele... O debate não foi bom. Não, o debate como debate não foi bom, mas também que debate com o André Ventura é que foi? Certo, com o Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo. Yeah. Nestas Não, estou a falar com o Marcelo, porque ele do Marcelo... Nos 5 anos de existência dele, não é? Porque ele com o Marcelo estava com medo, não é? Estava a debater com o Presidente da República e com uma pessoa com quem ele deve... E nem há questão, não teve hipótese. E é o Marcelo. Sim. Mas de resto, eu adorei este debate. Se vi mais algum, não vi. Já não tenho tempo. Os Legos foram eu estava a dizer na semana passada, é preciso. Uma pessoa não tem vagar para estar a ver, para estar a ver este absurdo de debates. Sobre o luto nacional, e posso terminar aqui se quiseres, e depois se houver uma segunda ronda, eu poderei dizer mais coisas. Mas sobre o luto nacional, eu não percebi se Marcelo Rebelo de Sousa esqueceu que somos um Estado laico e que primeiro são 3 dias de luto nacional pelo Papa Francisco. Eu, na minha opinião, chegava a 1. Pronto, estava bom, marcava-se. É um chefe de Estado. Não disseste que gostavas do homem e agora eu gostava do homem, mas também gosto de ti e não vou pedir ao Presidente da República para decretar luto nacional quando tu morreres. E se decretares, quero que seja só um dia. Estou um bocado triste, mas pronto. Eu vou tentar.
Quando chegar a tua vez, eu vou tentar. Mas gostava de Ainda por saber. cima, o Papa o Presidente da República vem declarar luto nacional para os anos de Maria Madalena Freire. É Pondo verdade. em causa É verdade, a pondo em causa a celebração. Põe em celebração dos causa a anos da celebração. Madalena. Eu que tinha tanto planeado, enfim. E Vou ter tens que algo. conter. Quer dizer, pelo menos À meia-noite, dia sim. 24 e 25 tens coisas planeadas. Agora, eu não percebo como é que Marcelo não pensou que na altura em que se está a celebrar os 50 anos, os 51 anos do 25 de Abril e os 50 anos das primeiras eleições livres em Portugal, como é que ele não pensou que talvez 3 dias de luto nacional fosse um bocadinho exagerado? Eu não sei. E o Aguiar pergunto-vos. Branco já veio dizer que pode haver um momento solene para o Papa na cerimónia do 25 de Abril. Não A sei questão, bem a onde questão que é vão mais incluir coisas, isso. que é um momento de celebração. Na altura em que vivemos, é tão importante celebrarmos a liberdade e a democracia. Uhum. E há celebrações que não vão acontecer. Eu não sei, ia-vos perguntar, não fui investigar isto, se é prática comum quando morre um chefe de outro Estado serem 3, se é o normal. Quando morre um, não é? Mas quando morre um com que tu tens relações especiais e numas circunstâncias, é o que 3 é ok. Não podia ser um? Podia, mas 3 é. Ficava Mas mal. podia ser um. Se Ou calhar 2. ficava mal. 3 é normal. Sim, porque, olha, Repara, é não assim. morre um Papa desde 2005, mas acho que quando o João Paulo II morreu foram 3 dias. Mas não calhou no 25 de Abril? Pois, ainda por cima o Papa teve isso, o Papa nisso falhou um bocadinho. Quer dizer, o Papa, novamente, a culpa foi do J.D. Vance, não é? Sim. Portanto, é importante E lá está, e o que faz sentido, o J.D. Vance estragou no 25 de Abril. Sim, e o 25 de Abril dos italianos. Foi tudo E dos italianos. exagerado. É como ele é fascista, pensou, olha, isto calha E para os isto calha brasileiros para não 2. têm um 25 de Abril, também não aconteceu qualquer Não coisa. faço ideia. Tenho ideia que no Brasil Mas também sei que aconteceu não qualquer é, coisa. tem Itália e cá também. E ele, como é fascista, pensou, olha, é já assim, Exato. já os tramei. Já os tramei a todos. E além disso, deixa-me só dizer mais uma coisa que é, este Papa ficaria, eu acho que ele ficaria triste de nós não estarmos a celebrar a democracia e a liberdade em prol de andarmos vestidos de preto a chorar a sua morte. Sim, também Queria concordo. só dizer só mais uma coisa sobre a tua... Não, desculpa, passa... Não, Passa, não quero dizer passa. já. Não quero É que dizer já, eu temos já muitos- digo. Este é o isso. problema da atualidade, temos imensos temas. Já não É o mesmo problema Nossa. da atualidade, está sempre a acontecer. Ah pá, porra, que chato. É que o pior é que tens razão, percebes? É isso que me chateia. Pronto, Temos muitos temas. Mas bem que nós tivemos dificuldades em encontrá-los e de repente caíram bastante. é verdade. E temos Às mais vezes uma é vez assim. uma borrada do Ministério Público numas eleições. Ainda não estamos Esta é das mais borradas. Sim, ainda não estamos Na medida oficialmente que em perceberam campanha. que era erro. Sim, ainda não estamos oficialmente em campanha, mas será que havia necessidade, achas, de sabermos desta investigação preventiva de um caso que até já tinha sido arquivado pela DIAP do Porto, que depois veio a saber? Não havia, não é? Porque já tinha sido arquivado. Ora O ponto bem. até é esse. Mas para além disso, esta fase instrutória não tem esta fase, nem uma instrutória, esta fase de investigação não tem nada que ter eco público. Exato. E tem porque há uma relação promíscua entre a comunicação social e o Ministério Público, que enquanto o Ministério Público não resolver, não vai contar com credibilidade perante a sociedade portuguesa. E por isso é que isto não foi tema, ou é um tema em que o líder do PS até consegue dar a volta por cima, porque o Ministério Público está a contribuir consistentemente para a sua Mas descredibilização. achas que o assunto não fez tremer sequer os eleitores ou as Não. pernas do Pedro Nuno Santos? Não, acho que não. Talvez mais até dos banqueiros alemães. Mas não estou a ver que isso tenha acontecido. E pronto, acho que isto é um não assunto de campanha e é culpa do Ministério Público. Isto normalmente podia até ser uma coisa, mas culpa do Ministério Público, por várias razões, não vai ser. Sim, lá está. E o Ministério Público acaba por ser o seu inimigo. O assunto já nem foi o Pedro Sim, Nuno sim. Santos, foi o facto do Ministério Público estar a entrar outra vez numas eleições e não se perceber o timing sempre daquilo que diz. Mas tivemos também uma notícia do Tribunal Constitucional que Sim. queres falar sobre isso? Queres falar sobre o luto nacional? É só. É impossível. Aparentemente regular a eutanásia neste país, não é? E quando as pessoas dizem, às vezes até para a ilegalização de certos partidos, que
a justiça é a justiça e não é nada política, é indiferente, eu digo, olhem para isto, não é? Olhem para o facto da política estar há imenso tempo a tentar responder às preocupações Condicionada. e os juízes do Tribunal Constitucional terem uma opção política, porque pronto, estão no direito deles e até a composição do Tribunal Constitucional mudar, se calhar é assim que vai continuar. Mas isto não tem nada a ver com justiça, tal como outras coisas não têm nada a ver com justiça. E esta coisa de querer tratar os juízes como árbitros perfeitos e imparciais, eu percebo a necessidade sistémica de acreditar nisso, mas essa altura não faz sentido. Eles têm preferências políticas. Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, até no Reino Unido, há muito mais esta abertura. Aliás, o Supremo Tribunal do Reino Unido, até há relativamente pouco tempo, era uma coisa que se sentava na Câmara dos Lordes. Há muito mais esta abertura de dizer que os juízes também são atores políticos e também têm preferências. E também fizeram uma decisão recente muito estúpida, mas sim. Eu não sei, essa decisão, não sei se não sei o suficiente para opinar sobre essa decisão mesmo, mas sim, há essa preferência política e não vale a pena olhar para fora disso. Sobre o luto nacional, eu não consegui perceber muito bem porque é que não aconteceu antes do 25 de Abril, não sei porque é que não começou hoje ou ontem. O Papa já morreu segunda, hoje é o Papa quarta. morreu segunda logo de manhã, não sei se há coisas a não sei se é para preparar. acompanhar o enterro, as cerimónias Pois, eu calculo que sim, fúnebres. mas também podia ser ao contrário, 26, 27 e 28, não sei. Tu só queres é que calho nos meus anos, é sério. Mas o Papa vai ser enterrado nos teus anos. Isso é uma coisa que vais ter que lidar. E assim Pois. já podes tornar a morte do Papa sobre ti. Olha, Já posso já fazer o viste. meu ritual. Já podes fazer o teu tweet Sim. e tornar a morte do Papa sobre ti. Dia especial, dia de anos, vai para baixo de terra. Lembro-me bem quando o Papa me disse: hei de ser enterrado no Admira teu a dia de tua anos. resistência. Hei de ser enterrado no teu dia de anos, Maria Madalena Ferreira. Olha, esta registas. De resto, luto nacional não tenho muito a dizer. O debate, fiquei contente porque Mariana Mortágua, que eu estive a criticar a semana passada por não saber falar de política externa nem com uma arma apontada à cabeça, tem sido a primeira política a querer de facto encostar o André Ventura à parede neste tema tão essencial, que é que temos um dos políticos mais ridículos do mundo, num país hiperdependente de comércio livre, num país hiperdependente de uma boa relação atlântica com os Estados Unidos. Temos o líder do partido que se diz nacionalista e patriótico a ir tirar fotografias com a estação central do Washington no dia em que o Donald Trump toma posse, porque ninguém o deixa entrar perto sequer do Congresso, quanto mais do Capitólio, quanto mais chegar à sala onde estava Donald Trump. Se isto não diz tudo sobre esta pessoa não valer um chave, eu não sei o que é que diz. Portanto, gostei que ela Os tivesse 30 metros quadrados. sim, talvez. Gostei que ela tivesse ido por aí mesmo, mas vamos ver se tem algum impacto. Eu não sei quais é que foram as audiências desse debate. Acho que os debates não estão a ter grandes audiências comparativamente com os outros anos. Especialmente tendo sido no dia em que o Papa morreu, acho que era bastante difícil haver. Acho que nem houve, acho que nem houve notas. Nós tivemos uma ronda de debates igual há um ano. Sim. As pessoas não. Os As mesmos pessoas ainda se lembram, não é? protagonistas, São os sim. mesmos protagonistas e os programas não Lá está, só podia ser diferente se as pessoas quisessem falar de política externa. E vá lá que se quis. E eu ainda tinha mais esta nota final sobre. Porque, olha, foi um dos 2 debates que eu vi até agora, que é bom e não devia ser tão criticado. E o André Ventura, pronto, é um chorão e as pessoas deixam passar aquilo como se fosse mágico, que é uma coisa que eu acho espetacular. Mas isto não são as regras. Atenção, mas os homens podem chorar, não foi bem isso que ele quis dizer. Isto não são as regras que eu tinha combinado antes e eu agora não estou pronto para responder assim. Pá, porra, que criança. Mas o meu ponto aqui é: os políticos deviam ser autorizados a debater nos debates. Parece-me um conceito relativamente simples de compreender. E se um político vai para um debate a querer debater uma ideia que o jornalista não tem, eu acho que o jornalista tem que acomodar essa ideia dentro do debate e não, mas isso não era o tema. Sem dúvida. E eu acho que há muito pouca abertura dentro das para. regras, é isso. Há muito pouca abertura para mas isso não era o tema. É sempre mas isso não era o tema. E ali podia ter havido um debate sobre política externa, sobre tarifas. E sobre o que a Mariana estava a dizer que não foi abordado, que é: se você fizer isso vai aumentar os preços dos combustíveis, que é uma coisa que você está sempre a falar, e não, porque isso não está no tema. Até porque o ano passado a crítica principal dos debates, que eu me lembro bastante, vividamente, porque foi o ano passado, era que os debates pareciam entrevistas, que é perguntar a um, perguntar ao outro, e não falavam diretamente um com o outro, que eu acho que está a ser um bocadinho diferente este ano. Mas é isso, o jornalista tem que deixar que o debate tenha de facto esse significado. O debate. Exatamente, que eles está lá para discutam moderar, ideias. não está Mas lá para Helena, entrevistar. tu já disseste aqui no início deste podcast qual é que era a solução para este É problema. Júlia Pinheiro, ponto.
Meu gosto não pode ser porque já todos sabemos a sua afiliação política, mas é menos que ele apoiou a AD, estamos todos cientes disso. Sim, sim. Sim. Outra vez? Agora Outra vez, não sei. Eu acho que ele ouviu a música e não quis. ele agora deve ter mais pudor depois do que da história da Spin Viva. Ele é capaz de. Não, pela própria imagem, não. Acho que publicamente, outra vez o apoio foi público, desta vez não sei se será, mas eu acho que já a solução tu encontraste é porem a Júlia Pinheiro, pronto. Sim, pôr a Júlia Pinheiro, temos que mandar essa mensagem. Zé Pedro, estás muito caladinho, estás bem? Eu estou a ouvir, muito bem. Não, mas estou só a ouvir, fica contigo. E sou dos primeiros a ouvir. Mas eu queria te perguntar, qual é a aparição que tu gostas mais? A de Fátima de Marcelo, que teve desaparecido em combate, ou do Ministério Público? Ainda bem que puseste o Ministério Público, porque eu para o Presidente da República, com todo o respeito, estou-me nas tintas. Não quer saber o que é que anda a fazer. Não ouviste a declaração ao país quando o Papa morreu? Não ouvi. Eu também não. Não ouvi. Não faço ideia, não quer saber. E também do Nacional não tenho nada a dizer, é uma coisa absolutamente institucional, protocolar, não interessa. Agora o Ministério Público interessa-me. Vamos lá ver. O Ministério Público. Olha que tu não disseste Fátima. Não te esqueças que eu incluí Fátima na pergunta. Não, então, mas a aparição é a do Ministério Público que mais me interessa. Perguntaste qual é que é mais interessava? Era isso? É de Fátima, é de Marcelo ou do Ministério Público? É do Ministério Público. Vamos lá ver. É preciso ter a noção, mas já este procurador está lá há 6 meses. E, enfim, não sei se é cedo, se é tarde para avaliá-lo, mas está lá há 6 meses. Pá, Ana Gomes já devia estar. Temos de ter a noção que há aqui um precedente que foi aberto com António Costa, não é? Ou seja, a publicidade dada a uma diligência. Podemos discutir, e é uma discussão interessantíssima se deve ser feito ou não, e o Primeiro-Ministro é um caso específico, mas a discussão é interessantíssima. Mas o que é facto é que o precedente foi aberto. Há cerca de mês e meio, alguém fez uma denúncia anónima contra Luís Montenegro e o procurador foi pressionado até ao tutano para dizer se estava a fazer alguma coisa, por todos os partidos. E o procurador teve que vir dizer que sim, senhora, que estava a fazer uma investigação preventiva. Porquê? Porque tinha recebido denúncias. Passado um mês e meio, recebe uma denúncia anónima de Pedro Nuno Santos. O que é que o procurador podia fazer? Disse de Luís Montenegro, não dizia de Pedro Nuno Santos. Para mim aqui o problema não é... Eu sou crítico... A questão é que no de Luís Montenegro estava a decorrer. E eu sou crítico. Não está a decorrer nada. Receberam denúncias anónimas e abriram uma investigação preventiva. Agora, a questão é essa, Zé Pedro. Essa foi aberta agora. E a do Pedro Nuno Santos tinha sido aberta em 2023 e já tinha fechado. Mas tu repara uma coisa, o que se diz agora é que o TCAP do Porto tinha arquivado uma denúncia e o que este procurador... Nós agora podemos discutir se porventura tem que haver mais comunicação ou não. O que é facto é que alguém fez chegar, terá sido o Chega, terá sido a AD, alguém fez chegar uma denúncia anónima à Procuradoria agora e repara uma coisa, eu não sei que factos é que estão nesta denúncia, portanto o que arquivou o TCAP do Porto é com certeza um tema. Este será outro, ou não, porque estas coisas estão em segredo de justiça. O que eu não consigo conceber é esta ideia de, há um mês, pressionaram o procurador para dizer, e o procurador disse, passado um mês alguém fez a mesma coisa. Aqui para mim a crítica é quem anda a usar a justiça, e não são poucos. Este procurador já nem sabe o que é que há de fazer à vida, porque os responsáveis políticos não são responsáveis políticos, são irresponsáveis políticos, e são eles que andam a usar a justiça. E o Ministério Público nem sequer pode acalmar um bocadinho, porque está sempre na berlinda. Agora, se pressionaram o procurador há um mês para falar de Montenegro, agora ele tinha que dizer de Pedro Nuno Santos. Lamento. Agora, as pessoas também têm que ter uma mínima cultura. Porque uma investigação preventiva não é... Mesmo que as pessoas todas pensem que é um ladrão, que é um gatuno, que vai para a prisão, temos pena. Não é isso. É o simples facto de que um candidato a primeiro-ministro, um líder de um partido, um político, um deputado, seja o que for, foi denunciado. E o Ministério Público tem que olhar para aquilo. O que acontecia antes era que olhava em silêncio e agora dá-se publicidade aos atos. Mas eu não posso culpar este homem por isso. Culpo muito mais os políticos. Esses sim andam a usar o procurador, a anterior, este, e vão usar todos. Eu por acaso acho que podes culpar um bocadinho este por... Ou melhor, podes ver a diferença entre fazer o parágrafo e não fazer. Exato, porque a diferença está aí. Antes houve um parágrafo numa comunicação. Vamos lá ver uma coisa, esqueçam. O parágrafo foi o precedente. O que eu disse foi, há um mês, pressionaram-no para falar de Montenegro. O meu ponto é este, ou seja, os dois candidatos estão com um problema. Vocês podem dizer, o problema de Montenegro é muito maior. Não está em causa isso. Se amanhã a Procuradoria-Geral da República receber uma denúncia contra André Ventura, uma coisa que seja sólida, que tenha lá a ver com o financiamento partidário, vão depois perguntar, porque vamos lá ver uma coisa, quem é que está a fazer estas denúncias? São os partidos, já se percebeu. E os partidos fazem a denúncia e depois fazem a pergunta.
Então, não receberam nada aí. Depois ligam para o Observador e olha, aqui para a TSF, e para o Diário de Notícias, e para o Público, e para o Expresso. Olha, eu acho que eles receberam uma coisa. E depois os jornalistas têm que fazer o seu papel e fazem-no muito bem, que é, vão procurar informações. Portanto, a justiça está a ser usada, e está a ser usada pelos responsáveis políticos, que não têm a mínima responsabilidade, não têm o mínimo sentido de Estado, não têm a mínima... Vamos lá ver uma coisa. O Pedro Nuno Santos, que é agora o visado, aproveitou isto. Eu não sei se a denúncia saiu do AD, do Chega ou do PS. Zé Pedro. Eu lamento imenso. Ele fez um trabalho político maravilhoso com isto. E vou dizer o seguinte: Madalena, eu posso dizer isto ou não? Podes. Eu posso ter essa suspeita. Sim, podes. É que Eu só isto acho que já estamos a entrar. Não Já estamos a entrar num candidato que adorou o que lhe aconteceu. E que fala nisso todos os dias. Todos os dias diz, como podem ver, eu sou muito mais transparente que o meu adversário. E ele utiliza, o que é que ele utiliza para mostrar que é mais transparente? Uma denúncia. Portanto, a minha suspeita possível de que pode ser um dos que fez a denúncia não é descabida. Se tu me perguntares, é o que está em número 1? Não é, mas não é descabida. Porque ele está a adorar o prato, fala todos os dias nisso. E, portanto, estão a usar a justiça e isso não pode ser feito. O Ministério Público tem que respirar, tem que deixar o homem. E insisto, quando foi Montenegro, todos vieram perguntar. Então, não vai fazer nada. Então, não investiga. Então, estão a dormir. Então, não viu o que saiu nos jornais. E o homem teve que vir dizer, sim senhora, recebemos uma denúncia e estamos a fazer uma investigação preventiva. Aí começa o descalabro. Mas tu não achas que estás a ser igual às pessoas que dizem são todos uns corruptos e etc. Ao duvidares que o PS, o Pedro Nuno Santos pode ter feito a denúncia, mesmo se duvidasses, seja do Pedro Nuno Santos, mesmo se duvidasses do Luís Montenegro, para aproveitarem isso politicamente? Não achas que é igual? Não é a mesma coisa? Zero igual. Eu estou a dizer, estas denúncias estão a ser... Não, porque ou seja, é a teoria da conspiração. Mas qual a conspiração? Estas denúncias, claro que saíram dos partidos. Saíram de quem? Sim, mas tu estás a falar de ter saído do próprio, para se aproveitar politicamente. Eu estou a dizer os 3 principais beneficiários. Sim. Os 3 principais beneficiários desta mas tu denúncia... disseste que também não descartavas o Pedro Nuno Santos ter feito a denúncia para se aproveitar dela. Sim, eu não descarto os 3 principais beneficiários desta denúncia. AD, Chega, são todos corruptos, e PS. Porque o líder do Partido Socialista todos os dias fala nisso. E todos os dias dizem, eu gostava que o meu adversário tivesse feito o mesmo que eu. A denúncia, a questão do Ministério Público foi há 5 dias. Ele há 5 dias que diz, como vem, eu sou mais transparente do que o meu adversário. Também era a melhor coisa que ele podia dizer, não é? Não era. A coisa que lhe aconteceu. Não era, e é aí que eu vou ao ponto. Não era. Porque, vamos lá ver uma coisa. Pedro Nuno Santos queixou-se que a AD, não é a AD que fixa os prazos e os termos da Comissão de Inquérito. Mas também não é Pedro Nuno Santos que diz quando é que as coisas estão esclarecidas. É que Pedro Nuno Santos todos os dias tem dito, eu esclareci tudo, mas não é ele que tem que dizer isto. Não é ele que tem que dizer isto. É engraçada esta diferença, porque ele faz questão de dizer isto todos os dias. Esclareci tudo. E uma pessoa pergunta, esclareceu tudo? É porque há sempre questões novas, aliás. Mesmo que Montenegro pudesse dar todas as suas explicações, o PS quereria sempre fazer novas questões e estava no seu legítimo, no seu direito. Aqui a questão é muito simples. Pedro Nuno Santos esclarece o que bem entende, que é mostrando os registros das casas, e esta campanha foi transformada nisto, temos pena. Mas ele não pode vir todos os dias dizer que está tudo esclarecido, porque não está. Para mim, por exemplo, não está. Eu já no outro dia aqui disse uma coisa muito simples. O líder do PS disse que não tinha qualquer interesse porque tinha despachado as cotas de uma empresa e não tinha qualquer interesse nessa empresa. Hoje sabe-se que o dinheiro que comprou 2 casas, uma em Lisboa e Montemor, vem do pai, que é o maior acionista dessa empresa, ou ele e outro. Portanto, a partir deste momento, uma vez que entramos neste caminho sem retorno e entramos, tudo tem que ser avaliado. Tudo! Eu tenho muita pena, mas a partir do momento em que o líder do PS disse, e, mais uma vez, no seu direito, que o primeiro-ministro tinha que ir a uma CPI responder, se ele agora se mete nisto, não está tudo esclarecido. Não está tudo esclarecido. Porque a empresa das fábricas dos sapatos vendia para organismos públicos em Aveiro, máquinas. E então eu pergunto-me, se ele no outro dia disse não tem qualquer interesse nessa empresa, eu tenho que lhe dizer, essa empresa é que lhe paga as casas. E enquanto era ministro das infraestruturas, tinha cota na empresa. E portanto eu digo ao Pedro Nuno Santos, não está tudo esclarecido. E não é ele que vai todos os dias ao microfone dizer que esclareceu tudo. Porque senão Montenegro também faz o mesmo. Montenegro chega e diz, eu esclareci tudo. Mas foi o que Montenegro fez. Pronto. E ele criticou. E fomos para eleições. Mas porque Montenegro efetivamente não então Pedro... E este também não. Ele esclareceu as perguntas que havia. E o outro... Essas perguntas... Desculpa, ele esclareceu as perguntas... Não. Sim, essas perguntas que tu estás... Agora, é a primeira vez que eu estou a ouvir esse tipo de argumentação. Ele deu o caso como encerrado. Ele chegou um dia de manhã e disse, está tudo no site. Esclareci tudo. E pronto, e a malta papa e que está bom.
Qual site? Eu não acho o site que ele tinha pronto de um dia para o outro, Sim, que é uma ele coisa fez um também. website em que compilou os documentos todos a comprovar, tipo, compra, Houve aqui- assinaturas, há aqui um- crédito. Eu lamento imenso que a política portuguesa esteja neste. Provavelmente ele saberia mais cedo que aquilo ia. Pois, exato. Ia E por isso- sair, e por isso não é é? que quando eu digo que Não, mas isso. ele sabia não, que ia sair. não acho que ele tenha feito uma denúncia sobre si próprio. Acho é que alguém, da mesma forma como o Ministério, As denúncias- o Ministério Público tem muitas ramificações, As não é? denúncias Claramente não são, que algumas delas são no PS. Vamos lá ver, as denúncias não têm que ser, não são feitas à meia da madrugada debaixo de um viaduto, carros acenderem os faróis, quer dizer, as coisas também não são assim. Não, isso não. O que é, Isso é que o não que é são. facto é que era o que eu ia dizer, eu lamento imenso que a política portuguesa esteja neste ponto, mas é como está, a vida é como é, já não pode mudar, não é? Quer dizer, podemos. Não podemos. Podemos. Não, estamos agora aqui a gerir, então vamos discutir política quando foi discutida há um ano. Nós temos aqui uma avaliação política do caráter dos candidatos. E eu digo desde a primeira hora que Pedro Nuno Santos ia ter um problema com isto, porque não é propriamente o mais impludo deles todos. Um político relativamente informal, não é? A decidir coisas por WhatsApp. Isto é uma pessoa ali com uma fragilidadezinha em que qualquer coisa se pode apanhar. E agora já vai dizer que se calhar não é preciso ser para ir para a Spinum Viva. Sim, ele não vem de um governo como Luís Montenegro, mas também está numa posição frágil Pronto. por ter tido os cargos que já Mas teve. este é o ponto que eu acho que as coisas estão todas. Mas eu insisto neste: Pedro Nuno Santos não é ele que diz se as coisas estão esclarecidas ou não. Sim. É a opinião pública, pronto. Portanto, ele deviam insistir um pouco mais com ele, porque comporta-se um bocadinho como, neste aspecto, um pouco ditador, não é? Está esclarecido e toda a gente se cala. Não está. Mas agora, rapidamente, só pelos debates. Sim. Os debates, eu achei que não percebo qual é que foi a vantagem para Marina Mortágua. Eu vi duas pessoas que foram que trataram muito mal uma jornalista, que a desrespeitaram. Eu acho que ainda estava doido com o que estava ali a acontecer. Desrespeitaram-na completamente. E é curioso ser uma mulher e a saber não se dizer nada. Não sei se desrespeitavam assim tanto um moderador homem. Não ligaram pura e simplesmente ao que a senhora ali estava a fazer. A Marina Mortágua levava já uns legos e queria falar sobre tarifas para confrontar a André Ventura. E insistiu tanto no ponto que lá conseguiu fazer a discussão sobre tarifas. E quando nós precisamos de conquistar eleitorado e o que levamos há aqui uma ideia muito estúpida, e então eu vou desbravar imensa esta ideia muito estúpida, acaba por ser tudo estúpido. Porque, repara, André Ventura tem uma vantagem aqui, que é que conseguiu dizer o que lhe interessa para o seu eleitorado. Ali ficou tudo igual. Quem votava Marina Mortágua vai votar. Quem vota André Ventura vai votar. Ficou tudo igual. Mas na pergunta que eu fiz à Maria, tu achas que não foi pedagógico também desmontar um bocadinho Zero aquilo que o André pedagógico. Ventura... Zero pedagógico, porque André Ventura conseguiu dizer o que é que queria. Então e os textos do Norte? E foi música. Achas que ele controlou a narrativa dele na completamente, sim. Marina Mortágua conseguiu pôr ali um leg azul, que é a cor do Chega, altíssimo, e a cor do seu partido, baixíssimo. Conseguiu fazer ali um teatro que não tem nada a ganhar com isso. Eu acho que ninguém ganhou aquele debate. Como sempre, com André Ventura é muito difícil, mas Marina Mortágua tem feito o Bloco de Acho que Esquerda. era por ser a cor da União Europeia, não é? Tipo, a União Europeia. Mas também a cor do Chega e azul. estava todo cá para cima e os outros estavam todos cá para baixo. Podiam ter trocado as cores que fosse. Já era Tinham a lá- cor da União Europeia muito antes de ser a cor do Chega. tinham lá mais leg. Bela merda. Agora o azul é do Chega. Mas aquilo era só um gráfico, não era preciso levar as Oh. cores certas da brincadeira, não era preciso levar tão longe. Mas o meu Acho ponto, que aquilo devia ser os legs disponíveis. o meu não é? ponto é este: André Ventura. Eu não acreditamos a discutir cor do leg. O meu ponto é este: André Ventura conseguiu levar as suas frases feitas e conseguiu falar do texto. Mas isso ele vai conseguir levar sempre, não é? Independentemente. Então não há ali ganho nenhum, porque as tarifas, tu repara uma coisa, Portugal importa pouco do Bangladesh, é verdade, mas Espanha importa uma fortuna e tu depois importas de Espanha. É a roupinha. Mas isso de facto destruiu uma indústria no Norte. Destruiu. As importações, esta discussão tinha que ser muito maior, não é? Sim. E até porque é ao nível europeu. Mas estas importações daquela região do globo destruíram uma indústria e postos de trabalho. Graças a Deus que destruíram uma indústria pouco rentável para as pessoas agora poderem ter coisas mais rentáveis para fazer. Graças a Deus que as crianças já não têm que aos 9 anos ir trabalhar para o têxtil no Vale do Tâmega e Mas Sousa, trabalham não é? as do Bangladesh. Mas trabalham as do Bangladesh. Mas estas coisas são progressivas e, portanto, andarmos aqui a queixar-nos que já não temos trabalho infantil em Portugal. Mas desculpa lá, mas porque é que Espanha tem uma economia têxtil gigante e enorme que dá trabalhos e nós não podíamos ter? Nós temos a nossa pequenina escala, mas é que tem muito valor acrescentado e com bons salários. E Espanha? E Espanha também. Então, porque é que nós não temos? A nossa foi destruída. A nossa foi destruída pelo Bangladesh e a de Espanha não. Não, a nossa foi destruída. A Espanha é que importa do Bangladesh, mas a nossa é que foi destruída em segundas núpcias, mas a deles não. Não, a tua Ó indústria... Zé Pedro, é uma questão de escala da economia. Sim. Não tem a ver com o comércio livre. O comércio livre é uma coisa que felizmente
o que faz é aumentar a eficiência da produção industrial e não só nos países. Não tem nada a ver com a escala da economia. A Espanha tem uma indústria têxtil fortíssima, é a segunda ou terceira maior do mundo a produzir roupa, portanto não é uma questão de escala. Nós não existimos. E há uma indústria que foi não só pelas importações, mas por toda a gestão política. Nós existimos foi é uma destruída. escala mais pequena. Foi- Como Nós não temos poder para competir, seja com o que for, não é? Por isso que, Então temos que de haja temos de decidir como país. Nós não temos, ficamos só com o turismo, servimos umas bicas e umas cervejas e acabou a conversa. Eu não há concordo com indústria. isso, mas a solução também não é fechar. O que acontece aqui, Mas porquê é que tem que haver indústria? Para uma pessoa se sentir bem com a fábrica e com, como é evidente, com tem os... que- Mas é evidente aqui não existir tem, em todos os indústria. países não tem que haver indústria. Olha que não tem indústria, que sejam ricos e que o povo não passe fome. Qual é que não tem indústria? Não tem que haver indústria Mas como tem fator todas. essencial da economia. Podes ser uma economia de serviços, podes ser uma economia de turismo, podes, é uma escolha. Tipo, não tem que haver essa fetichização semi-homoerótica pela fábrica que agora cansa-me um bocadinho. É pá, A dos dá serviços, para não haver fábrica. A dos serviços temos um problema que se chama Irlanda do Norte. Ainda há pouco tempo aqui discutíamos a questão da distribuição da riqueza na Irlanda do Norte, que é um país que recebe imenso dinheiro e o dinheiro não chega às pessoas, porque é uma economia de serviços. Estão lá as empresas todas grandalhonas, mas trabalham 10 pessoas numa empresa com 10 bilhões. Portanto, a economia tem que ter indústria, tem que haver postos de trabalho, temos que produzir roupa, temos que produzir automóveis, temos que produzir A ferrovia. economia espanhola, em milhares de milhões de dólares, produziu 20 milhares de milhões de dólares em 2022 em valor na sua indústria têxtil, foi a 10ª maior do mundo. A portuguesa produziu 6,7 mil milhões de dólares, portanto, mais de metade, tendo 1/4 da população, e é a 25ª maior do mundo. Esses dados não batem. 25ª para 6ª? Não batem. 10ª. A 10ª é portuguesa. Não, a 10ª é a espanhola, a E a- portuguesa é a 25ª, e isto é em números brutos, e nós temos, em per capita, é muito mais do que o espanhol. O que acontece Portanto, é... eu tinha quase a certeza que os números não estavam a bater certo, mas aqui tens. O que acontece é que o que havia de indústria têxtil há uns anos, há umas décadas, foi destruído. As fábricas faliram, as pessoas foram para a rua. O meu ponto Tá bem. é que nós... Portanto, apareceram é que nós- outras é que nós- fábricas, é que nós- estão lá outras não apareceram pessoas, outras. não estão lá as Isto é um facto, crianças isto é muito cansativo ter descalças que a discutir trabalhar. factos quando a indústria, isto é um caso nacional, a indústria têxtil foi destruída há uns anos e houve milhares de despedimentos. Como é que és a 25ª maior, o que acontece- 25º maior produtor o que é que têxtil do tu mantiveste algumas e estás a produzir para fora, mas tu não tens o valor acrescentado. É que Está aqui valor acrescentado per capita maior que o espanhol. O problema, não. O espanhol tem uma empresa que se chama Inditex, sabes quantas pessoas é que emprega? Tu não tens nada. Estão os valores aqui. Pronto, enfim, o meu ponto, não vamos estar aqui a discutir esta questão. o tema é super O meu interessante. ponto é, André Ventura Mas pode conseguiu passar para a dizer semana. o que queria e o que pretendia. E o que Sim. pretendia dizer, repara, esteja certo, esteja errado, esteja mais ou menos. O que ele pretende dizer, ele diz sempre. E, portanto, aquela discussão... Mas é preferível, já que Mas ele não- diz sempre, é preferível alguém que consiga ao menos desmontar um bocadinho daquilo Então o que que é ele que diz. desmontou? Isso é que eu não percebo. O que é que desmontou? Na questão da a ideia das tarifas... Mostrou na prática visualmente de forma simples o que ele estava a dizer não ia ser benéfico para o país. O que o programa dele tem Porquê? não ia ser benéfico Nós para o sabemos país. isso, mas porquê é que desmontou? Não desmontou. Porque foi um exemplo visual fácil de perceber. Das importações. Sim, foi um exemplo visual e fácil de perceber. Acho que foi simples de entender e foi... Eu acho que estamos todos aqui a dizer, quando nós gostamos, dizemos que foi simples e foi fácil, toda a gente percebeu. Quando nós não gostamos, achamos que não percebeu e que ninguém. Eu acho que aquele debate não esclareceu nada, porque a ideia de André Ventura é uma ideia que está a copiar a Donald Trump. André Ventura acha que é o Donald Trump português. É ridículo a esse ponto. E veio buscar questões de tarifas quando ele nem sequer tem. Ele tinha que mudar toda a situação do Estado. Mas está no programa dele. Isso concordamos, Está, mas é mas ele isso. pode está pôr no o que ele programa. quiser no programa dele. Vocês, Está bem, não é mas vocês. O Bloco de Esquerda tem no programa deles os tetos, não é? Que já toda a gente disse que por simplesmente não E que funciona. estão a ser discutidos e que estão a ser debatidos. Então, mas que não funcionam, que é uma impossibilidade. Ó Zé, mas isso é a tua opinião e tens direito a ela. A opinião do Bloco de Esquerda é que aquela medida funciona e que funcionou, por exemplo, na Holanda. E Mas não funcionou. deixa-me acabar de falar, só Sim, mas favor. não funcionou. E o que se está a dizer, o que tu estás a dizer que não é importante discutir as tarifas. Então, mas espera aí, se podemos discutir os tetos das rendas do Bloco porque estão no programa do Bloco, não havemos porquê de discutir as tarifas que estão no programa do Chega. Não, mas as tarifas foram discutidas. A questão é. Mas tu estás a dizer que não faz sentido serem discutidas. Eu estou-te a dizer que da mesma forma que se deve discutir os tetos das rendas do Bloco, também se deve discutir as Sim, tarifas e do Chega que estão no programa. As tarifas do Chega discutem-se de uma maneira muito simples. Ele nem sequer tem autoridade para impor tarifas. Porque temos uma união económica. Quando eu digo que se fez ali uma palhaçada, é porque o que o André Ventura se tem que dizer sobre as tarifas ele não tem essa autoridade. André Ventura também não pode produzir moeda.
Nós perdemos esse controle a partir do momento em que aderimos a uma coisa que se chama zona euro. E, portanto, quando um político português diz eu vou impor tarifas, a primeira coisa que se tem que dizer é tu não podes impor Mas a tarifas. Mariana Mortágua perguntou Não, o que a Mariana Mortágua fez foi, numa coisa que não tinha interesse nenhum discutivo, só tinha que se dizer uma coisa, que era, não há hipótese nenhuma de Portugal impor tarifas, porque está numa União Económica e Monetária, a única coisa que tinha que ser feita era dizer isto. E o que é que se fez? Explorou-se aquela ideia e teve-se ali a discutir uma coisa que é uma impossibilidade. Eu acho que o nosso debate é muito mais interessante, pelo menos, do que os debates televisivos, e adoraria continuar, mas teremos mais para a semana. Neste momento temos que... Madalena, deixas-me só dizer uma coisa sobre, não tem nada a ver com isto e não vai ser preciso resposta, sobre a situação política nacional, que é a PSP não vê risco de desordem pública no facto da extrema-direita do ERG de realizar uma concentração no 25 de Abril no Martim Muniz com um porco no espeto, e eu acho isto bastante preocupante e aconselho as pessoas, isto vai um bocadinho ao encontro dos mandares, mas como não quer pôr isto no mandar, queria só dizer, estejam atentos no 25 de Abril, não andem sozinhos. Obrigada, Maria. Vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Quem tem coisinhas boas esta semana? Eu posso ter. João Maria. Quer dizer, ia só porque toda a gente recomendou o Conclave, o filme, incluindo eu, mas também se podia recomendar o filme Dois Papas, que é sobre o Papa Francisco. E portanto essa era a minha recomendação. Para além da Odmira e de... Há também um documentário do nosso DJ set. Já lá vou. Há também um documentário do Papa Francisco na Disney Plus, que é ele a falar com um grupo de jovens durante 1 hora e tal sobre temas, pronto, da juventude, que também é bom, portanto pode seguir com a tua recomendação. Pronto. Maria? Eu vou recomendar às pessoas que vão amanhã, dia 24 de Abril, a Odmira, ver-nos, ouvir-nos, apertar-nos a mão, tirar uma fotografia, Um xoxito na bochecha. Uma selfie. tirar uma selfie, um chorchito na bochecha. Menos da Madalena. que ela não adora toque. Mas de resto o resto do painel é na boa. O resto do painel é na boa. Queria também convidar as pessoas para dia 25 virem ter connosco à Musa, das 9 à meia-noite. Depois podem ficar para a lei da paridade, mas era fixe virem, porque nenhum de nós nunca pôs música na vida e, portanto, tem tudo para ser uma experiência hilariante para quem vai assistir. Queria também dizer às pessoas para virem descer à Avenida dia 25 de Abril, antes de nos irem ver à Musa. Venham descer à Avenida, venham celebrar a liberdade e a democracia. E queria também recomendar o concerto de Jorge Palma no Palácio Baldaia no dia 24 de Abril, Samuel Lúria no Palácio Baldaia também dia 25 de Abril, dia 24 de Abril à noite... A competir. Dia 24 de Abril à noite há o Arraial no Largo do Carmo. E estava a faltar uma coisa, já sei. E dia 24 também a Câmara da Almada terá o GNR nas suas comemorações do 25 de Abril. Portanto, há muito por onde escolher. Por ordem de importância, Odmira e Musa. São estas as mais importantes. Põem a avenida no meio. Depois está a seguir, está a descer a avenida. Okay. Depois os outros são facultativos. Zé Pedro. Eu tenho, aliás, fazer qualquer recomendação esta semana quando temos estes eventos todos, os nossos e não só, não é? Mas especialmente? Pronto, não faz sentido. Feira, mas isso pode ficar para a semana, a Feira de Artes e Antiguidades, ali na Cordoaria. Já está. Já está? Já disseste? Pois, não, mas reforçar para a semana, porque aquilo começa, penso que é em maio, no início de maio. Portanto, não vamos fazer concorrência àquilo que nós temos para coisa. Apoio e fico contigo, não vou fazer a concorrência. Obrigada à TSF e obrigada a vocês por nos terem ouvido. Até para a semana. Obrigado. Até para a semana. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos